TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Mensagens de Inês de Castro. Inês de Castro, a nobre e bela dama decapitada no século XIV, traz-nos, através da psicografia de Chico Xavier, depoimentos surpreendentes que enriquecem e esclarecem este episódio medieval, uma linda história de amor. Boa noite a todos. A equipa técnica sempre atento. Ainda bem. Bom, então vamos começar. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande esse reencontro. Muito. Falo de coração para vocês. Chegar aqui nesta casa para todos nós é uma bênção, e poder conversarmos sobre o Evangelho de Jesus, então nem se fala. Por quê? Se nós pensarmos que há tantas pessoas que estão tão longe dessa possibilidade, e nós estamos aqui já com esta possibilidade de aprendizado, né? Esses momentos de troca de energia, de carinho, né? Isso é um bem maior para todos nós. Que Jesus então nos ajude para que nós consigamos todos juntos aprender um pouquinho mais das suas lições. Bom, é curioso essa imagem, não é? Por que será? Uma imagem que ficou faltando aí a peça do puzzle. Por quê? Eu começo por dizer que todos nós estamos à procura de algo. Nós estamos constantemente à procura de alguma coisa. Algo que nos preencha, algo que venha nos trazer conforto, que traga-nos respostas. Então, hoje nós vamos falar justamente, e vocês vão ver qual é a peça que vai completar esse puzzle. É justamente o conhecimento à luz da doutrina espírita. É isso que falta para o homem, aquele que ainda não se aproximou do Evangelho de Jesus, aquele que ainda não buscou o Mestre. Então começamos com Sócrates, que já naquela época dizia, ele aconselhava as pessoas que elas saíssem da caverna, da escuridão que havia em seus espíritos. Para alcançarem a luz, seria necessário, segundo ele, buscá-la. Então o filósofo fala para nós que devemos sair de dentro de nós mesmos, dessa escuridão, né, do nosso eu, e irmos em busca da luz. Essa luz nós vamos encontrar, então, através do conhecimento, né? E qual é este conhecimento? Onde está esse conhecimento? Este conhecimento está na busca, no encontro com Jesus, com Kardec e com Chico Xavier. Não há outro caminho. Não existem outros que possam trazer para nós este conhecimento. Portanto, Jesus falou-nos que, se nós conhecermos a verdade, esta verdade vai nos libertar. Essa verdade vai fazer luz nas nossas vidas. Então nós vamos deixar aquela caverna escura, né? E vamos deixar que essa luz do conhecimento penetre em nossos espíritos. E para isso nós precisamos buscá-la. E onde é que nós vamos buscá-la? Nas obras básicas de Allan Kardec. E, em complemento a elas, nas obras de Francisco Cândido Xavier.
Portanto, nós temos aqui no prefácio do Livro dos Espíritos uma passagem que fala assim: os Espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal chegaram e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, a sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Portanto, nós temos que nos instruirmos, que Jesus falou-nos: amai-vos e instruí-vos. E no prefácio nós encontramos essa, que é a missão dos agentes de Deus, trazer-nos essa instrução e esse esclarecimento, que veio pelas mãos de Kardec e depois, na outra encarnação do mesmo Espírito, estamos a falar do mesmo Espírito, Kardec e depois Chico Xavier. Portanto, é o mesmo Espírito. Numa época, Allan Kardec, né, codificou as obras básicas. No século XX, Francisco Cândido Xavier, trazendo pelas suas mãos tudo aquilo que Jesus prometeu-nos, né? E dentro do Evangelho, a proposta para que nós consigamos, então, essa luz, né? O Evangelho tem muitas propostas, né? Muitas lições, muitos ensinamentos, e um deles, né, é justamente sede perfeitos, porque nós fomos criados por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Portanto, nós fomos criados para a perfeição. Entretanto, nós temos um dever. Qual é esse dever? O dever é a obrigação moral, diante de si mesmo, em primeiro lugar, e depois dos outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. O dever é muito difícil de ser cumprido na ordem dos sentimentos. Por quê? Aí fica uma pergunta. Por quê? Por que será que é difícil cumprirmos esse dever? Então, Lázaro nos diz: por quê? Porque ele se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Porque quando nós saímos do plano espiritual e reencarnamos, voltamos para a vida da matéria, nós esquecemos de tudo aquilo que nós nos comprometemos, de tudo que nós solicitamos, não é? E em contato somente com a vida da matéria, nós então esquecemos do nosso dever, que é o dever do coração. E aí nós ficamos presos ao orgulho e ao egoísmo. E o que acontece? Ainda Lázaro nos fala que o dever do coração, quando fielmente observado, olha que espetáculo essa lição. O dever do coração, quando fielmente observado, eleva o homem. Mas como determinar esse dever? Onde começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejareis ver transposto por ninguém em relação a vós mesmos. Ou seja, é sério. É um compromisso muito sério. Daí a nossa grande dificuldade, né? Por quê? Nós não queremos que ninguém nos ofenda, nós não queremos que ninguém pise no nosso calo, nós não queremos receber nenhuma calúnia. Entretanto, nós esquecemos do nosso dever perante a nós mesmos,
perante ao nosso próximo. E aí, o que é que acontece conosco? Nós escorregamos. E as coisas se complicam porque nós nos comprometemos com as leis de Deus, com a lei da vida. Né? Nós nos comprometemos uns com os outros. E depois, o que que acontece? Ficamos numa situação difícil e nós paramos e começamos a fazer perguntas. Mas por que que isso está acontecendo comigo? Por que que eu me sinto assim? Por que que eu me sinto assado? Por que que aquela pessoa me ignora? Por que que aquela pessoa não me aceita? Por que que eu faço tudo pelo meu filho ou pela minha filha, mas ele nunca está satisfeito? Então, porque nós não estamos conseguindo cumprir com este dever. Entretanto, dentro da doutrina, nós encontramos uma série de livros, e este livro chamou-nos a atenção pelos caminhos do entendimento do Espírito. E nós vamos ver qual é a proposta que esse livro nos traz, mas não no todo. Nós trouxemos algumas partes só. Para nós, eu já acho que o pouco que eu tirei do livro, e falo por mim, já é bastante. Porque um livro, nós lemos assim, da primeira página à última. Há pessoas que pegam um livro, não lê o prefácio, já vai logo no primeiro capítulo, não pega o índice para ver o que que tem dentro do livro, e não se apercebe até mesmo nos detalhes. No meu ponto de vista, só o pouco que eu fui buscar, eu encontrei assim informações que realmente eu achei que, para mim, são fantásticas. Esse livro foi elaborado pela Alzira Bessa Amoí, que é uma pedagoga, e pelo doutor Luciano Varanda. Esses dois companheiros vivem em Sacramento, que é a terra de Eurípides Barçanufo. Estão ligados à família sacramentana. E eles têm um compromisso no Colégio Allan Kardec. Portanto, são dois companheiros que têm um conhecimento do ponto de vista do espírito, ou seja, eles pesquisam, eles trabalham, e eles têm o apoio do espírito Eurípides Barçanufo, né? O que não é pouco. Portanto, vamos ver alguns capítulos desse livro, e eu trouxe. O milênio chega nos convidando a grandes mudanças. A bênção de Jesus nos oferece a nossa libertação através do conhecimento e do saber. Precisamos libertar os preconceitos, as dificuldades imperativas para acender a luz da esperança no pensamento de tantos espíritos aflitos, portadores de desilusões. Chegou a hora de sorrir para Deus, agradecendo o entendimento da vida. Olha que frase bonita. Chegou a hora de sorrir para Deus, agradecendo o entendimento da vida. Por quê? A partir do momento em que nós conhecemos e sabemos, o nosso entendimento da vida começa a se modificar. Eu já começo a ter respostas às minhas perguntas. E a minha indagação vem: de onde eu vim? Por que eu estou? E para onde eu vou? Mas, se eu vim de algum lugar, eu venho com algum conhecimento. Se eu estou, eu devo continuar a ir buscar esse conhecimento. Para quando eu voltar, eu ir com uma bagagem mais preenchida, com mais saber. E assim, eu vou
O que eu vou fazer com esse conhecimento, com esse saber? Eu vou tirando as pedras que eu coloquei no meu caminho ao longo de muitas existências, de muitas vidas que nós já tivemos, muitas encarnações. Jesus, o Mestre, nos conclama ao grande trabalho de renovação, em que o entendimento pleno do ser espiritual necessita de esforços inteligentes, para que não brinquemos com as oportunidades existenciais a que todos estamos submetidos. Esforços inteligentes. Deus nos deu uma inteligência para que nós saibamos utilizá-la, né? Jesus disse: vós sois deuses. Então, nós temos em nós uma potencialidade que nós temos que colocá-la em ação através do conhecimento, não é? Através do saber, e que nós vamos ter tudo isso à luz da doutrina espírita. Não é? Porque nós temos um livro com 1017 perguntas e respostas, que nós estudamos aqui na casa, e que desde a primeira pergunta até a última nós levamos mais ou menos em torno de uns 6, 7 anos. Então, 6, 7 anos de estudo, gente, não é brincadeira. Se nós não conseguirmos aprender algo mais e nos fazer um trabalho de renovação, então, como é que é? Onde é que nós estamos falhando? Porque não é falhar. Se nós formos perseverantes e realmente levarmos a coisa com seriedade, certeza absoluta que ao longo de 2, 3 anos você vai perceber a diferença. É impossível não perceber a diferença. Isso se de fato nós levarmos a sério, porque os espíritos superiores são disciplinados. Eles auscultam os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Eles sabem. É que nem o professor, ele olha para o aluno. Na faculdade de medicina, um dia, eu ouvi isso de uma doutora, e ela disse que quando ela entra na sala de aula, ela já sabe, ao longo de 3, 6 meses de aulas com aqueles alunos, aqueles que estão lá, ela já começa a saber quem realmente está ali porque de fato quer se tornar médico, e quem está ali só para aquecer a cadeira. Então, quando nós estamos ingressados aqui na escola de Jesus, os amigos espirituais, eles já sabem, ao longo de um tempo, se nós estamos aqui para aquecer a cadeira ou se nós viemos realmente para trabalhar a nossa transformação. Se nós realmente estamos com o desejo, com o sentimento de cumprirmos aquele dever que está no Evangelho. Né? Depois, ainda dentro do mesmo capítulo, é tempo de mergulhar na intimidade do ser para compreender a causa dos males que perturbam a capacidade de refletir. É hora do espírito se posicionar perante a sua própria programação reencarnatória. Evangelizar o espírito com a luz da verdade, que promove em si o desejo de fazer, de construir e renovar suas estruturas mentais. E qual é a proposta que eles nos dão aqui? Mudar tendências, hábitos e formalizar novos conceitos a partir do esforço do querer. Porque não vale a pena eu vir até aqui, me sentar para um estudo de 1h30, se eu não tenho a predisposição, se eu não tenho a vontade de mudar tendências, hábitos e formalizar novos conceitos. Não vale a pena. Estamos enganando a quem? A nós mesmos. Então, não vale a pena. Continuando, nós vamos para um outro capítulo em que ela diz o espírito e seu processo evolutivo. O espírito, alimentado pelo conhecimento espírita,
direciona seu pensamento e sua vontade. Passa a priorizar as questões divinas e modifica seus valores. Bem, só nessa frase eu diria, veja bem, olha só, o espírito alimentado pelo conhecimento espírita direciona o seu pensamento e sua vontade. Passa a priorizar as questões divinas e modifica seus valores. Eu começo a me preocupar com o que eu estou a fazer com o meu próximo. Eu me preocupo com o meu pensamento, eu me preocupo com a minha vontade. Eu começo a observar-me, a observar as coisas que estão à minha volta. O meu pensamento em relação ao meu próximo já é outro. Se eu tinha o vício de ficar criticando os outros, eu já começo a me preocupar em não fazê-lo. Por quê? Porque a luz do conhecimento. É como todos nós que já passamos pela escola, aprendemos a ler. A partir do momento que eu aprendo a ler, eu nunca mais deixo de ler. Aonde eu passar e tiver qualquer coisa escrita, eu leio. Quer queira, quer não. Por mais distraídos que nós estejamos. Então, a partir do momento que essa luz entra no nosso ser, então tudo se modifica. Através dessa educação, o espírito vai associar os mecanismos que promovem o processo evolutivo, interligado ao mesmo ideal de fazer despertar a razão para um fim útil. Então, eu já começo a entender melhor a minha vida. Eu começo a fazer a minha vida outra vida. Eu começo a me preocupar em que, em cada dia, eu saiba aproveitar o melhor deste dia. Porque eu acordei, estou de volta no meu corpo, graças a Deus, e eu tenho que saber valorizar esse meu dia, porque eu não sei se ele será o último da minha presente encarnação. Então, eu tenho que fazer com que essa luz, com que esse conhecimento, com que esse saber tenha um fim útil para mim, para aqueles que estão à minha volta. Por quê? Porque nós estamos em troca constante de... Nós não falamos das energias, está muito em moda falar em energia, troca de energia, mas... Não é só a energia que nós estamos trocando. A partir do momento que eu mudo tendências, que eu mudo hábitos, que eu começo a pensar de uma forma diferente, que eu começo a agir de uma forma diferente, as pessoas que estão à minha volta vão perceber. E quer queira, quer não, isso reflete nas pessoas. Reflete sim, sim. E não é uma questão de educação. É uma questão de conhecimento, de entendimento. E depois ela tem outro capítulo que ela fala desvendando os atributos essenciais do espírito, pensamento e vontade. A partir daqui eu acho que é bastante interessante. O Evangelho é um conjunto de verdades que toca o pensamento e mobiliza a vontade. Olha, gente, uma frase com quem diz tudo, não é? O Evangelho é um conjunto de verdades que toca o pensamento e mobiliza a vontade. Então, os espíritos que não querem, que não aceitam o Evangelho de Jesus, eles se sentem incomodados quando nós pegamos no Evangelho. Né? Porque a partir do momento que eu pego no Evangelho, abro o Evangelho do Cristo, imaginem, gente, o Evangelho do Cristo é luz. É luz. E quem não aceita a luz, se incomoda e vai-se embora. Aí, então, nós precisamos daí terem feito o Evangelho de bolso. Por quê?
Porque nós temos que levá-lo na nossa bolsa. Estar conosco, sabe? Para que em qualquer momento em que nós necessitamos dessa luz, a gente abre o Evangelho acaso, lê. Então, outro dia, por acaso, a gente diz assim, por acaso, eu estava mexendo nos livros e nas arrumações, e eu gosto muito dos livros, e eu abri um livro por acaso, que eu já não lembro o título desse livro. E bati os olhos na mensagem, era grande, eu não li a mensagem toda, mas o meu olho foi direto a dizer assim, que 1 minuto de evangelho pode salvar uma vida. E eu, aí eu falei assim, nós precisamos ter o evangelho de bolso conosco. É um acessório importantíssimo, não é? Nós mulheres nos preocupamos tanto com os nossos acessórios e o evangelho é um acessório importante. Nós precisamos muito que ele esteja conosco. Não existe para o espírito uma força de maior movimentação das energias do que a verdade contida no Evangelho de Jesus. Ela alimenta o campo das ideias, renova os quadros do passado, amplia a consciência e dinamiza a vontade para uma ação de grande expressão. Eu ressaltei essas palavras em cores, alimenta o campo das ideias, renova os quadros do passado, amplia a consciência, dinamiza a vontade. Ou seja, contém tudo que nós precisamos. Tudo. Nós não precisamos de mais nada, né? O Evangelho. Depois, ainda dentro do mesmo capítulo, diz que a verdade, quando é bem filtrada, direcionada à consciência, tem uma força que modifica toda a sua ação mental, renovando o fluxo das energias armazenadas pelo espírito. Essa filtragem nutre o pensamento e auxilia na reestruturação dos sentimentos doentes. Esse é um dos caminhos que promove na intimidade do espírito o entendimento do amor. E aí eu achei o máximo. É preciso aprender a pensar. Quer dizer, nós nem pensar sabemos. Desculpem, gente. Não sou eu que estou a falar. Quem está a falar são os autores do livro. Quer dizer, é preciso aprender a pensar. Nós fomos feitos, criados por Deus, a sua imagem, a sua semelhança. Ele nos deu inteligência, Ele deu-nos talentos, nós temos atributos divinos. E aí, o que é que nós estamos fazendo com esse material todo? O que é que nós estamos fazendo com tudo de belo e de bom que nós temos? Ai, meu Deus, aí você pensa, mas eu sou infeliz? Não, eu não sou infeliz. Eu quero ser infeliz. Há uma diferença entre ser e querer. Então, vejam só, com o Evangelho, com o conhecimento, com o estudo, com o saber, eu vou aprender a pensar. Né? Eu vou aprender a pensar. Então, eu vou deixar aquela caverna escura, né? A luz é de dentro para fora, porque o tratamento na medicina tem que ser de dentro para fora. É essa a proposta dos médicos da AME que vão estar aqui conosco nas jornadas. Eles já entenderam que o tratamento é de dentro para fora, não é? Então a luz é de dentro para fora. E nós vamos colocar esta luz através do Evangelho e de todo o conhecimento que
a doutrina nos oferece. Olha só, pensamento e vontade. Pensar é criar, é plasmar, dar forma, modelar ideias. Essas ideias, aos poucos, ganham ritmo, frequência, força que a vontade imprime. A vontade gera em torno do pensamento um circuito de energias que o impulsiona, vibrando em várias frequências. A vontade e o pensamento são atributos da mais alta relevância para o progresso do ser. Veja bem, a vontade e o pensamento. Veja como é interessante. Então, olha só, quando nós pensamos, e voltando um pouquinho no slide anterior, quando eles falam que nós devemos aprender a pensar, está aí o motivo pelo qual nós precisamos aprender a pensar. Por quê? O nosso pensamento associado à nossa vontade, olha só quanta coisa que acontece. Cria, plasma, modela, dá forma, ganha frequência. Olha, gente, nós, assim, bem evangelizadozinhos, bem modeladozinhos, na frequência de Jesus, nós vamos fazer coisas extraordinárias. Mas, ao contrário disso, nós fazemos coisas, porque do mesmo lado que tem o bem, também o outro lado do mal é na mesma proporção. É a mesma proporção. Então, nós aprendemos aqui na casa que aqueles que não aceitam a proposta de Jesus, eles têm a mesma capacidade de fazer coisas que os espíritos da paz e da luz fazem. Por quê? Existe a lei de livre-arbítrio, que é respeitada. Somente quando Deus dá um basta, e Deus dá um basta porque Ele é Pai, e quando Ele diz ao filho, não, acabou, basta, chega. Você não vai fazer mais estrago, acabou. Né? Então, quando Deus dá um basta, Ele dá um basta. Então, esse conhecimento, esse saber, essa busca, vai nos ajudar na nossa melhora íntima, e nós vamos conhecendo a nós mesmos, e conhecendo a nós mesmos, nós vamos também aprender a compreender melhor os que estão à nossa volta. Porque muitas vezes, quando nós estamos a criticar a outra pessoa, ficamos ali, né, falamos e criticamos, é porque aquela pessoa, nananana, nós estamos, como diz, diante de um espelho. Nós é que não queremos enxergar isso. Porque o que o outro tem e está a me incomodar, por que está a me incomodar? Porque também existe dentro de mim. Então me incomoda. Né? Então, quando nós buscamos todos esses atributos, tudo se modifica. Mas atenção, não sejamos precipitados. Por quê? Precisamos ter paciência, perseverança. Precisamos lutar. Lutar contra tudo aquilo que faz parte de um passado, porque nós já somos espíritos milenares, então nós vamos vindo e vindo e vindo, entre acertos e erros, não é? Nós temos que fazer o quê? Ter paciência conosco mesmo, ter paciência com aqueles que estão à nossa volta. Né? É difícil? Mais ou menos. É uma questão de exercício. No começo, todo exercício, quando nós vamos para a academia, quando nós vamos fazer uma recuperação na fisioterapia, né? Todo começo é difícil. Mas não é impossível. Se nós tivermos a vontade perseverante, pouco a pouco as coisas vão melhorando, vão se modificando.
E dentro desse capítulo, ela traz-nos um enxerto do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do capítulo 20, que ela diz assim: Leon Denis define a vontade como sendo a maior de todas as potências do espírito. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações e, por esta forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para o mais alto grau de existência, a vontade. A vontade. Então nós temos que buscar essa vontade lá dentro de nós. Daí Jesus ter dito aos apóstolos, quando o pai levou o menino para ser curado e eles não conseguiram curá-lo. Por quê? Faltou aquela vontade que vem de dentro, aquela vontade firme. Não é? É isso que faltou nos apóstolos. Né? Então Jesus disse, vocês não conseguiram expulsar o demônio desse menino porque vocês não tinham fé. E o que é a fé? Senão a vontade. A vontade. Né? E Leon Denis, então, traz para nós que é a maior de todas as potências do espírito. A vontade é responsável pelo avançar do espírito. Nela está a base da motivação do pensamento. Eu tenho vontade de ser melhor. Porque uma coisa é eu dizer assim, eu quero ser melhor. Outra coisa é eu sentir dentro de mim e dizer, não, eu vou ser melhor. Eu tenho que acreditar que se eu venho aqui, eu venho para o estudo, eu venho para as palestras, eu venho para o trabalho, oh meu Deus do céu. Então, se eu tenho essa vontade, não é cozinhar em banho-maria, não. Viu, gente? Não é cozinhar em banho-maria, não. É vontade. Porque quando a gente não vem por vontade. A gente vem porque a gente traz uma pedra no nosso sapato. Porque a dor está nos cutucando. Mas, quando nós começamos a vir para o estudo e a fazer aquele esforço de não dormir na palestra, porque a voz do palestrante dá sono, coitado do palestrante, ele está ali fazendo o trabalho dele, mas olha, vamos ficar acordado. Eu tenho que ter a vontade de ficar acordado, de ouvir, porque o problema não é o palestrante, o problema é o que ele está trazendo, que ele pesquisou, e é isso que precisa ficar dentro de mim, não é a voz do palestrante. Sim, senhora. Uma nova visão do trabalho com Jesus. Bom, temos 15 minutos ainda, essa parte aqui, gente. Olha, quando eu quando li essa parte, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus. Eu fiz igual o André Luiz, quando ele chegou lá no nosso lar, com Lísias, e viu aquela maravilha, ele diz, meu Deus. E quando eu li esse capítulo, eu disse, meu Deus. O homem precisa descobrir que quem dirige a vida é o Espírito Portal. É preciso assumir um novo compromisso com Jesus. Chega de se deslumbrar com as lições do Evangelho, com suas belezas, e não promover nenhuma mudança em seu íntimo. Olha aí, eu não vou dizer nada, não vou fazer comentário nenhum. Está dispensado qualquer comentário, está aí, escarrapachado. O momento é seríssimo. O espírito precisa assumir a tarefa e o compromisso como espírito espírita. Chegou a hora de defendermos a ideia de um novo trabalho que forme trabalhador sério, confiante, honesto, sem camuflagem e sem máscara, mas sim autêntico em seus pensamentos. É sério, né? Nós vamos dormir com isso hoje. Nós vamos para casa e vamos ficar com isso na nossa cabeça. Não é? Porque nós somos convidados, gente, a trabalhar com quem? Com o seu Orlando? Com a Dona Aldina? Com a Rosarinho? Com a Sila? Não. Nós somos convidados a trabalhar com Jesus. Não é com qualquer pessoa. É com Jesus. É com o Batuíra.
não é com a Anabela, não é com a Maria João, é com eles. O compromisso de trabalho é com eles. Então, aquela coisa de ficar, eu não vou trabalhar lá não, porque tem lá uma pessoa que eu não fui com a cara dela. Eu vou mudar de equipe. Eu não vou ficar naquela equipe da sopa porque eu não gosto. Eu vou naquela outra. Gente, que vergonha. Depois que eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, eu vou vestir assim, ó, uma coisa para, sabe? Porque eu fiquei envergonhada. Eu disse, ai, mas olha, não sou eu não, viu? É a senhora do livro que escreveu e o doutor. A responsabilidade do trabalhador espírita cristão é inerente ao seu compromisso. Nessa dimensão de oportunidade que cada um abraça, é importante notar que não existe, olha o que ela diz, não existe o maior, nem o menor, o mais importante e o menos importante. Jesus, para ele, todos nós somos importantes. O trabalhador lúcido torna-se mais consciente de sua postura e compromisso, porque ele sabe que ele está trabalhando com Jesus. A evangelização do espírito espírita promove na consciência do trabalhador o entendimento de que ele é um instrumento de Jesus. Pronto, é ponto e basta. Não tem mais nada a falar. Vamos seguir em frente. Quanto mais o espírito avança nesse entendimento, mais vai se expandindo, dando ao trabalho que está inserido uma valiosa contribuição. Quanto mais coerentes forem suas ações no bem, maior será a frequência mental adicionada, dando-lhe o direito de conquistar a presença dos benfeitores junto de si. A presença dos espíritos superiores ao seu lado é o fruto da conquista, da expansão e da sintonia que o trabalho lhe oferece. Fantástico, né? Eu achei fantástico, adorei. Quando eu peguei no livro e vi essas coisas todas, eu disse, meu Deus! Até falei para o seu Orlando hoje, como é gostoso pesquisar, como é bom. É bom demais, gente, é muito bom. E eu estou partilhando e dividindo isso com vocês. E para terminar, nós vamos então para a prece do servidor. Olha que linda essa prece. Esse livro foi uma compilação feita aqui pela nossa editora. E é lindo, é fantástico. É fantástico. Então, como a gente ainda não aprendeu a pensar no todo, então nós vamos, por vezes, a gente quer fazer uma oração, mas parece que a gente está com uma dificuldade, né? Ficamos ali, a gente não sabe nem o que vai falar, né? Mas, com a leitura e com o nosso coração, se nós pormos o nosso sentimento na leitura, então fica uma coisa assim, fantástica, bonita. Diz assim, Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos. E recurso para desobstruir o coração em favor dos nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a terra menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos, com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinastes em palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina, orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes para que a sua vontade
misericordiosa e justa se faça hoje e sempre, onde estivermos. Assim seja, Emmanuel. Portanto, eu só não pus o nome de Emmanuel, faltou esse detalhe, mas eu não esqueci. Eu acredito que nós, todos nós aqui na nossa casa, os que já estão há mais tempo, os que estão há menos tempo, os que estão chegando agora, nós somos uma família. Nós somos uma família. Nós somos todos irmãos, filhos de Deus. Então, que nós nos abracemos em pensamento, em sentimento, que nós tenhamos essa vontade do querer bem uns aos outros, né? Não vamos olhar se a cara do Fernando não é assim não muito simpática. Não vamos ver isso. Vamos olhar para o Fernando e pensar assim, nossa, o Fernando toca uma viola que é fantástica. Não é verdade, Fernando? Então, vamos olhar as coisas boas e belas que cada um tem, né? Por que a gente tem a mania de só olhar as coisas negativas das pessoas? Das pessoas, porque as nossas nós não olhamos. Porque quando nós olhamos no espelho, nós nos achamos todos lindos. Nós nos amamos, dizemos nós, né? Eu me amo. Eu me amo e estou dando pontapé no outro, estou falando do outro, mas que jeito de amar é esse? Então, que nós possamos pegar tudo isso, que nós, nessa noite, podemos partilhar juntos, aprendermos juntos, e que nós possamos ir para casa pensando sobre toda essa proposta que a espiritualidade maior trouxe para nós. Pensem bem, gente, no sacrifício de tantos espíritos, começando por Jesus, que desceu de esferas sublimes para vir ao nosso encontro. Eu gosto muito de pôr na minha tela mental quando Jesus se reunia no fim da tarde com os pescadores, ensinando a boa nova para eles. O Mestre Jesus, ele veio até nós, um espírito que foi, né? Ele foi assim, diminuindo a sua vibração, não é? Então, eu sei, no livro Ave Luz, que tem toda a conversa, o diálogo dele. Mas, e nós temos esse livro aqui, editado pela nossa casa. É um livro lindo para nós termos, para nós lermos à noite. Sabe por quê? Quando nós pegamos nesse livro, Ave Luz, o próprio livro já diz, Ave Luz. É o nosso encontro com Jesus antes de dormir. É a forma como nós vamos nos prepararmos, né? Para o descanso do corpo físico, o desprendimento do espírito do corpo, para que nós possamos estar em companhia dos amigos espirituais, para continuar a nos ajudar. Não é? E com certeza, porque eu creio nisso, na minha programação reencarnatória, eu posso ter que passar determinada prova, mas a partir do meu esforço, da minha perseverança, da minha luta contínua, eu tenho certeza que aquela prova pode ser amenizada. Se ela não for amenizada, com certeza, eu vou ter ao meu lado a companhia dos amigos espirituais e de outras pessoas que vão me ajudar. Né? Então, é o que eu digo, essa luz, a luz do Evangelho, a luz do conhecimento, a luz do saber é que faz a diferença nas nossas vidas. E de certeza que nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Por quê? Para sermos felizes. Se somos infelizes, é porque nós queremos, né? Então vamos mudar tudo isso, e eu agradeço a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que me encaminharam para esta casa, onde eu encontrei corações queridos, que eu guardo com muito carinho, com muito respeito. A Dona Aldina, o seu Orlando, a Rosarinho e tantos outros, com quem eu venho aprendendo, com quem nós estamos trocando aprendizado, com quem estamos partilhando trabalho, companheirismo,
né? Às vezes a gente se chateia, fala assim alguma coisa, mas faz parte, né? Nós ainda não estamos naquela perfeição, mas há uma diferença. E aí é que faz a diferença. Nós podemos resmungar, mas sentimento de ódio no coração, não. Porque nós queremos bem uns aos outros. Já estamos aí, nesse ponto, nesse aprendizado. E isso não é fantástico? Eu acho. Muito obrigado e que Jesus continue conosco e que nós possamos levá-lo para os nossos lares e partilhar com todos os que estão à nossa espera essa companhia do Cristo. Obrigado e muito boa noite a todos. Simpática, como sempre. Pois é, ela trouxe-nos uns belos ensinamentos, não foi? Um tema para nós pensarmos e repensarmos a nossa vida, as nossas atitudes. E ela também frisou, e bem, que é uma questão de vontade e de perseverança. E tens uma cara simpaticíssima, diga ela o que disser. Faças caso. Não faças caso. Era só para brincar com ele. Está bem, mas eu a juntei, pronto. Então, houve uma coisa que ela disse e que eu me lembrei na altura. Quando ela diz, e é verdade, e está escrito, que Jesus veio de alturas, de páramos celestiais, que nós nem temos a noção do bem do que isso é. Sabemos que Jesus, para encarnar aqui na Terra, passou 4.000 anos dos nossos, desde que saiu, digamos assim, do plano onde vive, até chegar aqui, para voltar a adquirir o corpo espiritual grosseiro, que na parte dele foi feito da parte mais pura da energia que envolve o planeta Terra, mas mesmo assim ele teve que ir adaptando o seu corpo, o seu espírito e depois o seu corpo espiritual, a pouco e pouco, até conseguir ter um corpo físico e o correspondente perispírito adequado ao ambiente psíquico tão grosseiro, tão inferior, que é o daqui do Evangelho, era bom, do planeta Terra. 4.000 anos dos nossos, que é uma coisa que se diz muito depressa, mas vamos pensar, foram 4.000 anos, não foram 400, foram 4.000. E, portanto, vamos pensar nisso no sentido de que o que devemos fazer é realmente esforçarmos por melhorar o mais depressa que conseguirmos. Não é? Nós costumamos dizer, é o mais depressa que pudermos, mas aqui, como a perseverança e a vontade têm um papel fundamental, é o mais depressa que conseguirmos. Porque, meus amigos, o planeta Terra está muito lá embaixo, em termos espirituais, dos primeiros passos, não é? Da escala evolutiva dos mundos. Ele já não é mundo primitivo, mas é mundo de provas e expiações, é um mundo inferior. Portanto, cabe-nos a nós, e só a nós, através do nosso autoconhecimento e com a ferramenta preciosa que é a doutrina espírita, o conhecimento da doutrina espírita e, fundamentalmente, depois de conhecer a prática da doutrina espírita, não é? Cabe-nos a nós fazermos essa reforma íntima para podermos começar a adiantar o passo, que é para ver se não demoramos 4.000 anos. Se calhar até vamos demorar mais, mas enfim. Vamos então, gostei muito desta prece do servidor de Emmanuel, que está neste livro Momentos de Oração, e vamos de novo
voltar a lê-la e ela será a nossa prece de encerramento.